Olá, preciosos irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Pela graça do Senhor, aqui estamos uma vez mais para mais um programa, a Abertura da Palavra. É uma alegria, é uma honra e um privilégio estarmos neste trabalho do tempo do fim, onde o Senhor tem convocado aqueles trabalhadores da hora undécima para desempenhar um importante papel neste finalzinho de trabalho. Sabemos que durante as eras, durante as dispensações, muitos homens empunharam estas ferramentas de trabalho, muitos homens pelejaram pela fé, derramaram sangue e pagaram um alto preço. E nós fomos chamados neste tempo do fim para executarmos um trabalho de finalização. E aquele que é o construtor dessa grande obra, por outra visão de um agricultor, este que está no tempo da colheita, ele precisa desses trabalhadores, e aqui estamos nós, entre tantos, centenas e centenas ao redor da terra, que têm recebido esta mensagem. E como disse o profeta, que a luz vem a um determinado mensageiro em uma estação específica e depois é transferida para outros que, sob a orientação deste mensageiro, então segue e devem ser fiéis e fielmente instruídos aquilo que receberam do mensageiro. Pela graça do Senhor, podemos dizer que somos um dos tais, e aqui estamos em nosso posto, aqui estamos em nosso dever para cumprir aquilo que estava já predito na mente de Deus, pré-anunciado, para que fosse desempenhado nesse dia. Deus abençoe a cada um de vocês. Nesta noite nós temos mais uma etapa do assunto sobre os selos e estamos pensando alguns assuntos de uma forma e de outra para que possamos então mostrar a grandiosidade disto que o Senhor tem trazido nesse tempo do fim, necessário para que a noiva se apronte para o arrebatamento. Hoje vamos falar sobre a abertura dos selos no tempo do jubileu, e que o Senhor nos ajude em tudo. Este é o nosso pedido. Querido e amado Deus, entregamos, Senhor, este trabalho em Tuas mãos, para que o Senhor venha nos ajudar, nos guiar, dirigir em todos os assuntos, e que possamos ser felizes, ó Pai, e possamos ser bem desenvolvidos aqui com a Tua ajuda, e que possamos servir de ajuda também para alguém, Senhor. Assim eu entrego tudo em Tuas mãos, peço a Tua presença, a Tua direção, guiando meus passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim eu peço. Amém, Senhor. Vamos ler a nossa primeira escritura, que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 15. Vamos começar com essa escritura e, com a ajuda do Senhor, vamos desenvolver algo nesta noite. Deuteronômio, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 12 em diante, que diz assim: Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando o deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Porém, se ele disser, não sairei de ti, porquanto te amo a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre. E também assim farás a tua serva. Amém. Esta escritura que acabamos de ler, muito distinta, fala de que se por uma ocasião, por uma situação, um irmão hebreu e houver caído em dívida e perder a sua herança e acabar nas mãos de alguém também hebreu,
é o que a Escritura está dizendo, quando o teu irmão ou hebreia se vender a ti, ou seja, para pagar a dívida, para quitar aquilo que foi mal negociado, ou seja, qual foi a situação, ele iria trabalhar para alguém, porém, ele não ficaria servo para sempre. E vamos ver mais na frente que também a propriedade que ele perdeu, porque todos em Israel tinham posses, quando Deus repartiu a terra debaixo do ministério de Josué, então cada tribo, cada família e todos ali, e a terra não era vendida de maneira perpétua e nem para um estrangeiro, mas havia essas situações, como alguém que caiu num infortúnio, negociou mal, e para quitar esta dívida ele ia entregar o que tinha e mesmo ir trabalhar como um servo para um de seus irmãos hebreus. Então, ele trabalharia 6 anos somente. Mesmo que a dívida não cobrisse, vamos dizer assim, ou ficasse ali alguma coisa a pagar, depois de 6 anos, no 7º ano, ele sairia livre. E não o despedirás vazio, mas forneça do teu rebanho, da tua eira. Como que ele vai sair ali, ficou trabalhando por aquele período e agora tinha que seguir a vida com a família e tudo mais? Então não lhes despedirás vazio, mas libera do teu rebanho, da tua eira, do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. Porém, se ele disser, não, eu não vou sair, eu me apeguei a ti, meu Senhor, és um bom Senhor para meus filhos, meus netos, ou seja o que for, então ele teria a orelha furada e marcada e ele não poderia mais requerer direito de liberdade, porque ele ficaria para sempre servo ou serva daquele Senhor. De 7 em 7 anos, isto acontecia em Israel. De 7 em 7 anos. Havia esta semana profética, porque aqueles 6 anos de trabalho eram como que 6 dias da semana, então no 7º dia, no 7º ano, havia este ano da liberdade. E eles saíam sem dívida nenhuma, porém sem a redenção, o retorno da sua herança. O retorno da herança, da propriedade, seria contada 7 vezes 7, que seriam 49 anos. Então, de 7 em 7 anos, havia esta liberdade, esta liberação dos servos. Porém, contariam 7 vezes 7 e havia o resgate da propriedade que foi envolvida na dívida, a família e os filhos, e perderam o direito de ficar ali, trabalhando, vivendo daquela herança. Aqui no livro de Levítico, capítulo 25, no versículo 8, 9 e 10, Levítico 25, diz assim: também contarás 7 semanas de anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, lembrando, de 7 em 7 anos havia esta libertação. Levavam consigo trigo, levavam consigo mantimentos e alguma ovelha, alguma novilha para seguir na vida. Ou tinham também o direito de ficar ali, como servo para sempre. Porém, de 7 ou melhor, de 40 em 49 anos, ou de 50 em 50 anos, porque diz, repetindo a nossa leitura, também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão
e cada um a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, contando aquelas 7 semanas, 7 vezes 7, que cada semana profética simbolizava 7 anos, tinham 49 anos. Vamos dizer que, depois de passado um jubileu, alguém entrava nesta situação de servidão, perdendo sua herança, sua posse, igual como os bancos fazem. Você compra uma casa, talvez tenha que pagar em 20 anos, e a pessoa pagou 15 anos as prestações. Falta 5 anos para terminar de pagar. O banco vai lá e toma a casa por aquela dívida. Então, havia este recurso em Israel para aquele que emprestava dinheiro, para aquele que fazia alguma negociação. Havia uma economia em Israel e havia as leis para que aquele que emprestasse fosse amparado pela lei, seus direitos, e como aquele que tomava emprestado também era amparado pela lei, para não ser usurpado por alguém ao extremo, a usúria. Então, contavam 7 semanas. Digamos que fazia 30 anos que tivesse passado o último jubileu e alguém entrava nessa situação de servidão, faltava 20 anos para que o próximo jubileu soasse. Ele ia ficar trabalhando. Bom, ele podia ser libertado, se quisesse, no primeiro cumprimento daqueles 7 anos. Porém, ele não tinha o direito de posse legal da sua propriedade. Ele tinha que esperar o ano do jubileu. No ano do jubileu, passava-se uma trombeta por todo Israel, e todo aquele que quisesse, além de ser libertado, ser livre da servidão, ele tinha o direito de recorrer legalmente e pelos trâmites legais das leis estabelecidas em Israel, e ele requerer o que era dele. Ele requerer. Bom, aqui nós poderíamos entrar na questão do parente redentor e tudo mais, mas nós vamos concentrar somente no último ano, depois da conta dos 7 vezes 7. Porque contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês. Veja, aqui está a numerologia de Deus. Eu preciso ali da Escritura novamente. Aqui está a numerologia de Deus, exatamente como Apocalipse 10:7. Isso. Versículo 9. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Assim como nas eras da igreja, que Deus enviou um libertador em cada era. Foram 7 eras. Cada era, Deus enviava um libertador no final daquela era. O primeiro foi Paulo, que a igreja já havia se envolvido novamente nas tradições judaicas. Deus enviou Paulo para caminhar triunfantemente com eles. Depois, Deus enviou Irineu para exortar ao perigo da aproximação da organização humana que estava rondando a igreja. Depois veio a terceira era, Paulo, Irineu, Martim, e depois veio Columba, Lutero, Wesley e o último mensageiro, William Branham. Cada um foi uma repreensão para aquilo que estava torto, errado, equivocado, que estava acontecendo ali. Então, era uma libertação, uma trombeta que soava. Porém, esses mensageiros que vieram no transcorrer das eras, nenhum pôde levar a igreja à redenção. Nenhum pôde levar a igreja à sua posse, aquilo que era seu direito e a sua herança. Diga-se de passagem, a herança cabal é a transformação de corpos, novos céus e nova terra. Nenhuma daquelas mensagens ela tinha poder para levar a igreja a isso. Mesmo Paulo, quando estava pregando,
e ele, como profeta, anteviu a situação da igreja que entraria em problemas. Ele disse, eu sei, em Atos 20, versículo 29, eu sei que depois da minha partida se levantarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho e levarão as ovelhas após si. Foi o que aconteceu, foram levados lá para o matadouro da Babilônia no concílio de Nicéia. Mas sempre Deus enviava um mensageiro. Este mensageiro trazia uma libertação para a igreja, assim como Lutero tirou a igreja do catolicismo e trouxe ali para a justificação e se libertaram das rezas, da mariolatria, das indulgências. Mas, tomando a mensagem de Lutero, não levou a igreja à redenção, não levou a igreja a uma mensagem de fé de rapto. Ao contrário, por exemplo, tomando Lutero, né? Porque estamos mostrando que estes mensageiros que vieram no transcorrer das eras, eles trouxeram uma mensagem de libertação, mas não de redenção, porque não era tempo e também porque eles não era a estação e não eram nem mesmo uma pessoa designada para tal obra. Veja que em Apocalipse 3, versículo 1, diz assim, e ao anjo da igreja que está em Sardes, que tem a ver com a mensagem de Lutero, escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, era assim como lá no Velho Testamento, na sombra, assim o escravo ou o servo poderia sair livre, sem dever nada, provido de mantimento, mas ele não tinha direito de posse, ele não tinha ainda direito de requerer a sua herança, que estava na mão do banco, que estava na mão do que emprestou dinheiro, estava na mão e alguém estava plantando, colhendo e vivendo lá. Porém, quando contavam 7 semanas, 49 anos, o ano 50º era um ano de proclamação de liberdade plena. Um ano de proclamação de liberdade plena. E eles poderiam largar o instrumento da escravidão, o enxadão, o ancinho, o arado, e eles poderiam sair livres em direção àquilo que era seu e requerer a sua herança. Assim também passaram-se 7 eras, mas ao cabo de 7 eras, no final da última era, vai vir uma mensagem de jubileu, uma mensagem de redenção. Esta mensagem percorreria toda a terra, assim como a trombeta do jubileu, como nós fizemos leitura ali, que era apregoada. Quando que era apregoada? No dia 10 do 7º mês. Então, a nossa trombeta do jubileu está em Apocalipse 10, versículo 7. O que aparece ali? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Esta mensagem é a mensagem mesmo, não os tempos iniciais de curas e maravilhas. Está falando da própria mensagem. O irmão Branham, na mensagem O Arrebatamento, ele diz assim, todo o tempo lá atrás, nas campanhas de tendas e de curas, eu sabia que a mensagem viria. E aqui está ela, estes 7 selos abertos. Então, era a mensagem mesmo que abriria toda a palavra, traria toda a revelação, os trovões soariam neste toque de trombeta, juntando tudo aquilo que não foi cabalmente resolvido durante as eras dos reformadores, porque a igreja veio perdendo o que Paulo tinha e entregou à igreja, a igreja perdeu, o que Pedro pregou, eles perderam, e vieram perdendo, até que foi escuridão quase que total. Você vê isso no gráfico das eras, quando o irmão Branham desenhou ali, e é uma escuridão muito grande, aqui na era de Tiatira, porque a igreja foi perdendo sua luz, sua glória, sua palavra e sua posição. Mas Deus prometeu restaurar. Então, ao cabo de 7 eras, 7 eras se passaram, porque
quando aparece aqui em Apocalipse 3 a mensagem enviada por Deus, ele começa a bater: eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus, na forma de uma mensagem profética, através de um mensageiro, batendo na porta da era, porque jogaram Cristo, a palavra, para fora. E nesse tempo deste bater na porta, é este ano de jubileu, que está fora das 7 semanas proféticas, porque as eras, 7 eras, cada era uma semana profética, como lá no livro de Levíticos, eles tinham que contar 7 vezes 7 anos, 49, no 50º ano, no 50º dia profético, a trombeta do jubileu soava por todos os lugares em Israel. Então este alarido, esta mensagem, veio soando, anunciando redenção. Por isso, em Apocalipse 18, versículo 4, está ali: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e não incorra em suas pragas. O que é esse sai dela? É o mesmo que está em Apocalipse 3, versículo 21, ou versículo 20, eis que estou à porta e bato. É a mesma escritura, chamando para sair da escravidão, voltar de novo para a mensagem apostólica, para a mensagem original, para a mensagem da igreja primitiva. E não somente isso, porque, então nós saímos da denominação, saímos do enredo e viemos para a doutrina apostólica: batismo em nome de Jesus, unidade de Deus, Santa Ceia com lava-pés, pão asmo, vinho puro, a mulher não pode pregar, predestinação. Sim, tudo isso. Mas era mais que isto, porque Lutero também trouxe uma parcela da palavra que a igreja tinha perdido: justificação, não precisa carregar cruz de joelho, beijar amuleto e rezar terços e tudo quanto é coisa de missa e todo tipo de idolatria e todo tipo daquele ceticismo que havia. Ele trouxe uma mensagem de libertação, mas não levou a mensagem de redenção que produz fé de rapto. Nós vamos ler aqui no livro das Eras, na página 295, e eu tenho ali para colocar na tela, aqui o meio da página, onde está falando do mensageiro desse tempo do fim. E diz assim: agora, este mensageiro de Malaquias 4, e diga-se de passagem, este mensageiro de Malaquias 4 é o mensageiro William Branham, e eu creio que estou pregando 99% sempre para pessoas da mensagem. Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse das 7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades mistérios divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste. Exatamente assim. Então, mesmo que alguém saia da fazenda onde era escravo lá, da denominação, e não quis ficar, se quis ficar, a sua orelha era furada e ele era servo para sempre. Muitos ouviram a mensagem e não quiseram sair. Então saiu lá da fazendona, lá da denominação zona, e saiu lá e veio veio livre. E daí batizou em nome de Jesus e lavou os pés dos santos e tomou da ceia apostólica e tudo mais. Mas não é só isto, porque diz: ele fará 2 coisas. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades, mistérios divinamente reveladas que, literalmente, converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Então, se alguém saiu, mas não quer os trovões, não se importa com as revelações contidas nos 7 selos, isto é o que literalmente converterão os corações dos filhos. Eram necessárias estas revelações para que obtenhamos fé de rapto. Seguindo aqui, nós vamos ler em Levítico 25, no mesmo capítulo que já fizemos leitura, não é?
Levíticos 25, do 29 em diante aqui. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, cumprindo-se-lhe um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro em perpetuidade ficará ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias, que não têm muro ao redor, serão estimadas como campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Então, no jubileu, aquela propriedade, aquela casa, podia ser requerida, podia ser resgatada. Mas se aquela casa estivesse num lugar de uma cidade murada e estivesse lá dentro dos muros, aquela casa, aquela propriedade, aquela herdade não podia ser mais requerida. Estes muros apontam para denominações, estes muros apontam para sistemas. E seria muita ignorância nossa de conhecimento achar que não existe sistema com o nome de mensagem, achar que não existe muros, cidades muradas, propriedades, casas, e essas casas também são simbolizadas em pessoas que estão tão dentro daqueles muros, tão entranhados dentro daqueles muros, daquelas organizações. E não estamos falando só de denominação, de organização e das grandes denominações que existem. Estamos falando de sistemas denominacionais dentro da estrutura a nível mundial da igreja. Quando aquilo está muito entranhado, está muito lá interno naqueles muros, não sairia resgatada nem no tempo do jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor, quantas pessoas estão presas em muros? Sistemas, comprometimento com homens, não tomam posição por causa de homens, líderes, porque talvez aquele líder faz um aceno com a mão e aquele pastor perde a sua igreja. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu, e sairão no tempo do alarido, e sairão no tempo onde esta mensagem está percorrendo em todos os lugares. Sai dela, povo meu, sai dela, do sistema. E às vezes a pessoa pensa que o sai dela é só sair das assembleias, que estão todos caídos, ou dos sistemas dos RR, e de todos eles aí. Não, existem sistemas fortíssimos que o pregador o que mais faz é ler a mensagem no púlpito, mas não entende nada do que ele lê, e muito menos o povo. E se espanta com todas as coisas e acha que tudo é ismo, quando na verdade são promessas que Deus colocou em sua palavra. Em São João, capítulo 8, versículo 32, nós lemos assim: Jesus dizendo: para quem? Para os filisteus? Não. Para os bárbaros? Não. Ele estava dizendo para os religiosos, aqueles que tinham a lei de Moisés, e liam, e reliam, e pregavam, e repregavam, e estudavam. E Jesus está dizendo para eles, São João 8, versículo 32 em diante: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão? Somos todos da mensagem? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas aqueles homens não tinham pecado. Aqueles homens eram santos,
Pecado é incredulidade. Pecado é descrer da palavra. É o pecado mãe. É o pecado que gera os frutos do pecado. Beber, fumar, mentir. Não é pecado, são atributos de pecado. Pecado é incredulidade. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Junto de vosso pai. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, se você já leu algumas das mensagens do irmão Brana, na parte final de seu ministério, ele fica comparando sempre o filho com o sol. Porque filho em inglês é S-O-N. Sol em inglês é S-U-N. Há uma grande similaridade. Então, se o Filho vos libertar, o Filho é Cristo, é a palavra, o sol, a vida, a luz, a clareza, a revelação. Veja aqui na mensagem A Brecha, eu creio que li esses dias, mas oportunamente vamos ler novamente esta noite. A Brecha, aqui do livro dos selos, não é? A brecha entre as eras da igreja e os 7 selos. Parágrafo 53. Mas com a promessa divina de que este livro da redenção será perfeitamente aberto pelo Cordeiro e seus selos serão desatados pelo Cordeiro nos últimos dias em que estamos vivendo agora, e não é dado a conhecer até que o Cordeiro tome o livro e abra os selos. Porque, lembre-se, o livro estava sendo segurado pelas mãos do que estava sentado no trono. E o Cordeiro vem ao que está sentado no trono e toma o livro da sua destra. Toma o livro. Isso é profundo. Tentaremos esclarecer isto, se pudermos, pela ajuda do Espírito Santo. Agora estamos dependendo dele e veremos mais tarde que é no fim, ou no tempo do fim, quando o tempo acabou. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro, nenhum homem tem direito de interpretá-lo, é o Cordeiro que o interpreta, e o Cordeiro é aquele que o fala. E o Cordeiro faz a palavra ser conhecida ao vindicar e trazer a palavra à vida. Está vendo? Exatamente. Note. E não é revelado até... Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. E não há mais demora. Não há mais demora é o que fala ali em Apocalipse 10. Não há mais demora, não há mais tempo. O tempo acabou. Que tempo é esse que acabou? As eras. Por quê? 7 vezes 7, 49. Teria que ter um tempo chamado de ano do jubileu. O ano da proclamação, a trombeta soando, tirando todos aqueles que ficaram escravos, servos, empobrecidos espiritualmente, sem revelação, todos aqueles convidados a sair. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado, e não há mais demora. Está vendo? Só é revelado depois que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. É por isso que a coisa está em tão grande enredo esta noite. Veja, eles se apegam a uma pequena doutrina e se desviam aqui para um lado e dizem, é isto. Outro se apega a outra doutrina, desvia para esse lado e diz, é isto. E cada um
formam uma denominação com isso, a ponto de termos centenas de denominações. Mas ainda assim, em tudo isto, ao ver a confusão, as pessoas estão se perguntando: qual é a verdade? Se essa não é exatamente a condição hoje. Mas então ele promete que, quando este tempo tiver se cumprido, haverá o toque da voz do sétimo anjo. Então o livro será revelado. Veja, nesse tempo. Agora, não diga ninguém, aquelas pessoas não estão salvas aí desta época. Mas os mistérios... Então o irmão Branham está dizendo, não diga, então eles se perderam ali atrás porque eles não tinham revelação, não tinham entendimento. Não diga isso. O irmão Branham está dizendo, aquelas pessoas não estão salvas aí desta época, alguém diz. Veja, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas desde que a palavra é declarada, a luz é trazida, aí já não resta mais sacrifício pelo pecado, pela incredulidade. Parágrafo 59. Mas os mistérios que elas não podiam entender, como Deus pode ser três e ainda assim um, como a Escritura pode dizer, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e por outro lado dizer, batizai em nome de Jesus, está vendo? Tantas coisas, como pôde Eva comer uma maçã e causar a ruína do mundo inteiro, está vendo? Como podem ser essas coisas? Mas está prometido que esses mistérios seriam revelados no tempo do fim. São pequenas coisas deixadas incompletas, que estes grandes guerreiros que entraram em cena, tais como Irineu, Martim, São Martim, Policarpo e os vários outros, e Lutero e Wesley, todos estes, está vendo? Da mesma maneira que eles vieram e só viveram o bastante para de certo modo, trazerem uma luz e fazerem-na brilhar, mas eles deixaram muitas coisas em trevas. Adiante veio a era pentecostal, assim como a era luterana, e eles se desviaram pelos galhos, mas ainda assim... Muito bem, não diga que eles não estavam certos, eles estavam, mas há coisas incompletas que não podem ser explicadas. Mas então, por quê? Os selos não foram abertos para completamente revelarem o que estas coisas são. Está vendo? Mas então, na última era, todos estes mistérios hão de ser esclarecidos e divulgados, e os selos hão de ser abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja. Então não há mais demora, está vendo? Quão maravilhoso! Então o livro, é um livro de redenção, porque então isto segue adiante, é um livro de redenção. Como falamos em um desses programas passados sobre os selos, fica muito claro quando nós lemos Apocalipse 5, onde existia um livro fechado, selado com 7 selos, e não havia ninguém digno de desatar os selos. E João começou a chorar, mas foi dito para João, eis aqui o Cordeiro de Deus, ele venceu para abrir esses selos. E ele olhou e viu aquele Cordeiro vindo, ensanguentado. E em Apocalipse 10, nós vimos um anjo forte, que é Cristo, descendo com o livro aberto. E ele vem descendo, e 7 trovões emitiram suas vozes, e aparece então Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Como o irmão Branham diz na mensagem Perdão, no parágrafo 37, nós lemos assim, mensagem Perdão. Contaram-me que quando a emancipação da proclamação foi assinada para os escravos do Sul, muitos anos atrás, que o tempo combinado em que eles seriam livres foi ao nascer do sol, numa certa manhã. E todos eles saíram da velha plantação, e muitos dos jovens subiram ao topo da montanha, porque eles poderiam ver o sol nascer primeiro. E então os homens mais velhos, um pouco abaixo deles, e então as mulheres e crianças embaixo, e estavam esperando muito tempo antes do amanhecer, porque
Cintos de escravos, árduas provas tinham marcado a vida deles com tristeza e ansiavam por esse dia no qual eles sabiam que estariam perdoados. E a proclamação da emancipação disse: neste certo dia, ao nascer do sol, eles serão livres. E eles ansiavam ver esta hora, quando o sol nasceria, tão ansiosos que subiram nas montanhas. Ao nascer do sol, não foi dito uma hora específica, mas amanhã, ao nascer do sol, e eles saíram para ver o nascer do sol. E eu creio que você começa a lembrar de alguns títulos de mensagens que o irmão Branham pregou depois dos selos. Porque Laodiceia se tornou escura totalmente, escuridão total. Mas, de repente, a luz brilhou, é o que diz em Isaías capítulo 60. A escuridão cobriu os povos, a escuridão cobriu a terra. Mas levanta-te, resplandece, porque sobre ti a luz dele vem raiando. Veja na mensagem Shalom, exatamente, depois dos selos, no parágrafo de número 170, e o irmão Branham começa a dizer como que é a saudação nos países orientais, e lá eles dizem Shalom. E aqui nós falamos bom dia, mas ele, depois que entregou a sua mensagem e disse: esses selos estão abertos, agora ele pode dizer: bom dia, igreja, o novo dia tem raiado, o dia do jubileu, um dia depois dos 7 vezes 7, 49. Também era a mesma coisa, porque era no dia da expiação, no dia 10 do mês sétimo, era quando o cordeiro saía para proclamar perdão dos pecados para a nação, como falamos em um programa passado. Mas vamos ler aqui no parágrafo 170 da mensagem Shalom. A mensagem Shalom de 12/1/64. Nós ouvimos a palavra dizer aquilo nos dias do 7º anjo, na era da igreja. Ele simplesmente disse: a mensagem do 7º anjo será a última mensagem. E então, nós encontramos aqui em Apocalipse 10, nos dias da mensagem do 7º anjo, os mistérios de Deus terminariam. O 7º selo seria trazido de volta. Ele devia estar lá. Então, de repente, quando está acontecendo, uma visão veio. Disse: vá para Tucson. Um grande barulho haverá dessa vez. Então, você esteja totalmente esclarecido e saiba que foi enviado. Isto somente sacudirá a terra por pouco. Todos vocês sabem a respeito disto. Isto estava na fita meses antes que acontecesse. Então aconteceu, o irmão Branham está falando da visão dos 7 anjos que formaram aquela nuvem. Isto aconteceu então. Então isto apareceu nos céus. Shalom! O que é isto? É a mudança de compasso, a harmonia. Shalom, um novo dia. Um dia novo nasceu. O sol tem raiado, o sol tem brilhado mais uma vez. Mas, pastor, mas é o cordeiro que vai abrir os selos, então como que ele apareceria? Como falamos outro dia, Jesus Cristo em seu corpo físico só aparece aqui na terra por ocasião do milênio. E nós vamos ver ele quando formos arrebatados. Em nossos corpos glorificados, teremos condições de ver ele em seu corpo glorificado, literalmente. Mas ele prometeu que escrituras seriam cumpridas. Como ele faria isso? De uma maneira como ele já estava pré-anunciado na Bíblia, para manifestar o Filho do Homem na terra, com os mesmos sinais, o mesmo ministério, e o único digno de abrir o livro, para manifestar o Filho do Homem. Se o Filho vos libertar, realmente sereis livres. O Filho do Homem, Cristo. Para o Filho do Homem se manifestar, ele usaria na terra um Filho do Homem. Perguntas e resposta 4, se não me falha a memória, parágrafo 67 ou 64. Para manifestar o Filho do Homem na terra, ele usaria
um filho do homem, um profeta. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, parágrafos 227 e 228. Agora, não acabei de dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? A congregação diz amém. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Amém. Está certo? Amém. Então, como ele agiria hoje? Ele agiria da mesma maneira que agiu ontem. Está certo? Agora lembre-se, você ainda pode tocá-lo. Está vendo? As Escrituras não podem mentir. Está vendo? Agora, a única coisa que não está aqui é seu corpo visível. Ou seja, o irmão Branham está dizendo, ele está aqui. Ele vai agir da mesma forma que agiu lá atrás. A única coisa que não está aqui é seu corpo visível. Mas ele é a videira e você é a vara. Está vendo? Você é a vara. Você é o que age. Então, Cristo, a única coisa que não estava ali era seu corpo visível. Aquele corpo, como na aparência da pintura de Hoffmann. Não, ele não vai aparecer aqui. Também não vai aparecer daquela forma para os 144.000. Eles vão ver através da palavra. Eles vão ver Jesus Cristo, os 144.000, através da palavra. Verão até suas feridas, porque compreenderão o sacrifício. Assim como nós vimos Jesus Cristo através da palavra. Para fechar, provando sua palavra, 221. O profeta diz assim: agora, depois de 1.900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu e isto foi desenhado. E o Senhor desenhou isto no quadro aqui para nós e mostrou. E ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. O irmão Branham estava falando de quando ele pregou as eras e ele desenhou aquele gráfico das eras, como eu tenho aqui, e ele desenhou, e depois que ele pregou sobre as eras, a coluna de fogo desceu e desenhou o mesmo gráfico na parede. O irmão Branham, quando pregou, escreveu Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Elias. A coluna de fogo perante testemunhas. Quando desceu, escreveu Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Aí o profeta está dizendo, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu e isto foi desenhado, e o Senhor desenhou isto no quadro aqui para nós e mostrou, e ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1.900 anos, estamos no fim da era de Laodiceia. Ele prometeu em Lucas 17:30 que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível? Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi para o milênio. Mas no entremeio, esta conjunção agora, de acordo com as suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4. Exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem novamente, para manifestar Malaquias 4, e nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, diante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original, e voltarão à sua herança, e voltarão à sua terra, e voltarão à sua herdade, e voltarão à palavra original para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro, não durante os 7 vezes 7, 49 anos,
mas no 50º dia, no mês 7º, do dia 10 do mês 7º. Veja, no entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo. A mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. Oh, que coisa! Aí o profeta diz, tenho vontade de cantar um cântico, e ele começa a cantar um cântico. Nesta noite, neste programa, meus irmãos, nós nos esforçamos um pouquinho para mostrar este 50º dia, esse dia de libertação, este dia de liberdade e de retorno àquilo que era nosso, esse dia de redenção. A noiva só será arrebatada neste lugar de redenção, que é Cristo, a sua palavra, não somente compreendendo, mas vivendo esta palavra, descendo do coração e se tornando a própria palavra. Deus os abençoe mais uma vez. Deus encha teu coração de paz, de graça, de alegria, que teu coração sempre rejubile ao ouvir da palavra de Deus e que estas coisas, como águas vivas, sejam sempre revigoradas no teu interior e você nunca se abuse do maná, nunca se enoje do maná, que ele seja sempre saboroso, vivo e forte para a tua vida. Deus te abençoe, um grande shalom. Agradecemos aos irmãos da técnica, o irmão João Pedro, o irmão Alcindo, e que cada um de vocês que acompanharam sejam abençoados grandiosamente. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.